Amém, amém, glória a Deus por essa palavra tão poderosa. É a igreja em célula, a igreja de duas asas. Que alegria estar com você, espero que Deus tenha falado com você bastante. Estou aqui com o meu computador logo à minha frente, abri aqui o YouTube, então eu estou vendo, sei lá, né, nesse momento eu estou vendo eu mesmo aqui, é engraçado falar isso, mas eu estou aqui para poder, às vezes, tirar uma dúvida, para, às vezes, te ajudar com uma pergunta que você queira fazer sobre a igreja em células. Perguntas como, e como que faz isso? Vai ser respondida na próxima palestra, a transição, parte 1, como entrar nesse passo a passo. Eu tenho acesso a esse material? Tem, e logo ao final desse seminário você já ganha acesso a ele por completo. Então, tudo que você está vendo, inclusive os slides que você está vendo, cada vídeo, tudo disponibilizado para você, e a gente vai dar esse acesso ao final. Não estou te segurando só por isso não, mas a gente só deixa isso para o final. Mas eu queria saber aqui se tem alguma pergunta. Eu sou meio cegueta, sabe? Assim, eu uso óculos, mas eu tenho um problema que alguns conhecem, chama ceratocone. Minha córnea vai formando um cone, então óculos não resolve minha vida não. Então eu peço licença para abaixar assim, sabe? Para eu poder ver as perguntas que vocês estão fazendo aqui. Tem uma pergunta do Eber Pedrosa, perguntando, uma igreja que está com 30 membros, sendo 6 desses pessoas que fazem parte da liderança, é necessário fazer transição ou somente já programar o start? Querido, aí depende de qual estrutura você tem. É claro que por ter uma quantidade menor de pessoas por enquanto, o processo fica um pouco mais rápido. Mas com o passo a passo você vai entender bem, e depende muito que esse passo a passo seja bem feito. Antes da atualização que aconteceu no ano passado, na pandemia, em 2020, nós tínhamos lá, aqui no DNA um hábito de literalmente dar a transição toda. Então a gente fazia 8 passos da transição e a pessoa tinha que pegar ali no ar, e acaba que o povo às vezes pulava uma etapa ou outra, sabe, pastor Heber? A gente pegava assim, dava 8 passos, a pessoa ia para os 6, que é a abertura das células, e pulava os 5 primeiros. Então, nesse formato que vocês estão participando hoje, o seminário ele tem uma parte da transição hoje na palestra que é a próxima, e a outra parte fica no seminário DNA 2, para que você faça bem feito os passos. Então hoje, nós já compartilhamos os 3 primeiros passos, vamos compartilhar, né? Já vamos compartilhar os 3 primeiros passos e dar todo o material para te apoiar nesses passos. No DNA 2, o próximo DNA 2, você viu no calendário, é em julho, dia 17 de julho, temos um seminário DNA 2, você recebe os 5 últimos passos e todo o material referente a eles, mas é possível sim. No seu caso, acho que já dá para ir para o start dos passos da transição, não para a abertura das células, porque esse é um passo lá da frente e nós vamos falar dele depois. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom que o José Cortes tinha a mesma pergunta, então, tudo bem. Vamos lá. Vamos ver, Luan. Meus sentimentos, Luan. A igreja do Luan acabou de perder seu pastor e precisam ser outra igreja. O que fazer para transicionar? Primeiro, levantar um pastor, eu creio, né? Temos que ter um líder, né? Deus escolheu por esse formato de igreja. Meus sentimentos a essa igreja, não sei de que cidade vocês são, né? Nem o nome da igreja, mas primeiro é estabelecer a liderança. Não adianta a gente querer fazer uma transição sem alguém para liderar esse processo, mas sendo do interesse do novo pastor, nós do DNA temos total assim, desejo de apoiá-los, de ajudá-los nesse processo de transição da igreja. Vocês podem contar conosco. Mandem perguntas, gente, vocês estão muito tímidos, vocês estão duvidando que esse negócio é ao vivo, né? Vamos lá. Vamos aqui, Vai ser gratuito o DNA 2, Ingrid? Claro, 100% dos nossos seminários são gratuitos, todos eles, e todo o material para as células também é gratuito, nós damos tudo de graça,
não tem boleto no final, não tem pegadinha. De graça nós recebemos, de graça nós damos a todas as igrejas. Vamos lá. Jéssica Tibúrcio, líder, tenho vontade de abrir uma célula, sendo que na minha região não tem nenhum trabalho assim. Posso abrir a célula assim mesmo? Vocês dão treinamento individual para liderar uma célula? Então, Jéssica, nós fazemos isso por meio das igrejas. Eu não sei se você é vinculado a uma igreja, mas o ideal é que você seja vinculado a uma igreja aí local que tenha esse trabalho, né? Nós treinamos pessoas na central para liderarem células da central. Tem uma escola e tudo mais, e é assim que funciona, mas não sei se é o caso de vocês. Então, eu preciso que você esteja vinculado a uma igreja para esse processo. A Ana reuniu há 1 ano e 2 meses as pessoas, seus vizinhos, para orar, e está perguntando se pode considerar esse encontro uma célula. Querida, toda célula tem o propósito de multiplicação. Então, tem formação de líderes no processo. O Paulo acaba de fazer uma pergunta-chave: qual é o principal fator de uma igreja? E estava lá, modelo ministerial e tal, e estava lá, liderança. Então, desenvolver liderança é importante. Esse grupo deveria se multiplicar, deveria estar associado a uma igreja. É uma bênção. Glória a Deus pelo seu trabalho, mas difere um pouco do que nós abordamos aqui como pequeno grupo ou célula, tá bom? Vamos continuar. Muito boa a participação de vocês, obrigado por estarem participando. Deixa eu subir aqui que eu acho que tem mais pergunta para cima. Vamos lá. Geraldo Dias, tenho 10 células há 10 anos e multiplicamos para 12 células apenas. O que eu faço? Algumas dessas células têm mais de 20 pessoas, não sabe como multiplicar porque não tenho líderes. Perfeito. Eu vou responder essa pergunta então, Geraldo. Provavelmente o que você tem não é célula ou pequeno grupo do jeito que nós estamos ensinando no seminário. Provavelmente seus grupos são o que nós chamamos de grupos de comunhão. Você olha, só tem crente, não tem não crente. E esse talvez seja o gargalo. Tem os grupos, que são ótimos, são bênção, mas eles servem apenas para a edificação dos cristãos. Ele não serve também para ganhar outros. É quase que uma panelinha fechada. O segredo está na sua própria pergunta. É ter uma escola que forma líderes bem direcionada. O seu caminho perfeito, pastor Geraldo, é o DNA 2, onde nós falamos sobre reuniões com a liderança, para mobilizar a igreja para uma escola de líderes. Aí vem a escola de líderes, depois a abertura das células, e aí já com o formato de quem tem a visão, que é compartilhada na escola de líderes. Então, você está no caminho certo, continue nesse caminho. DNA 2 é o passo que vai responder todas as suas perguntas, meu irmão. Muito bom. Tenho aqui gente querendo abrir célula, passo do DNA 2, vou deixar para lá. Como conseguir o apoio para a implantação da visão em uma igreja? Está aqui, Rodrigo, o apoio, querido. Estamos fazendo o seminário, depois do seminário também vamos aí trabalhando, tem outros seminários, tem as conexões, você se envolve com pastores que estão no mesmo processo, alguns mais à frente, outros iniciando como você, mas você já está com a gente, me manda uma mensagem, no final a gente põe o nosso contato de volta, vocês podem salvar, por favor, vocês podem e devem contar com a gente, já tem o apoio, nós estamos aqui para desafiá-los, nutri-los e apoiá-los. É necessário, a Ingrid está me perguntando, quantos membros para o início a formação de líderes? Não tem um número mínimo, não tem. Você pode ter uma grande igreja, uma média igreja ou uma pequena igreja. O pastor Wagner apresentou os dados mais cedo, né, de que 1/3 das igrejas tem até 50 membros, outro terço tem até 150, 28% até 350, só 5% mais de 350, e não importa qual o tamanho da igreja. É um trabalho que tem que ser intencional e que vocês vão entender bem como ele funciona. Na próxima palestra já vai ficar bem claro. Eu vou deixar para a palestra então, mas creio que já vamos ajudar demais. Vamos lá. Josué Cortes está perguntando de como fazer tudo isso em tempos de pandemia. Querido, a igreja não pode parar, a verdade é essa. A verdade é que a grande comissão,
não tinha uma condicional. Assim, vão por todo mundo em tempos normais, sem pandemia, e façam discípulos. Não, vão por todo mundo e façam. Não sei como, não sei de que jeito. As células são uma estratégia para responder isso, mas, sem dúvida alguma, o que a gente pode dizer é que... Eu estou ficando mais iluminado, vocês perceberam? Subiu uma luz aqui. Como é que funciona? A gente não para, a gente se adapta. A Central se adaptou para o online. Nós fazemos esse seminário, a minha célula está sendo online há mais de um ano, tudo está online. Mas tem cidades, por exemplo, que não tem boa internet, ou as pessoas não têm tanta facilidade de acesso. O que a gente faz? A gente dá um jeito. Quando o pastor Paulo mostra aquele mosaico de 1.850 líderes, quando nós divulgamos que temos 3.600, é porque nós já consideramos os em formação, a gente tem que entender que eles são pastores, como Paulo disse. E o pastor dá a vida pela ovelha. Ele dá um jeito, ele liga por WhatsApp, ele faz uma visita, um do lado do muro e o outro do outro, de máscara, com distanciamento e com o muro no caminho, só ouvindo a voz. Mas a gente alcança as pessoas sem parar, mesmo com a pandemia. Nós acabamos de fazer nas nossas células, agora, nas últimas 3 semanas, uma campanha linda, a gente chama de campanha de vacinação, em que nossas células online convidam visitantes de todos os lugares. E nessas quase 2.000 células, nós recebemos mais de 9.000 visitantes. De novo, ano passado, fizemos uma campanha praticamente igual, e foram mais de 9.000 visitantes. Nós temos que continuar. Não estou pedindo para você sonhar com 9.000 visitantes, claro que isso não aconteceu da noite para o dia. Mas imagina, 10 visitantes, 20, 30 novos, que não conhecem a Jesus e que vão conhecer através das suas células, dos seus pequenos grupos, do seu povo. É atrás disso que nós estamos correndo. Vamos lá, tem algumas outras perguntas, eu preciso seguir para dar continuidade nas palestras, porque eu creio que muitas das perguntas vão ser respondidas agora. O Weber perguntou se o treinamento de escola precede a abertura da célula. Sim. Na verdade, você vai ver lá no DNA 2 que enquanto a escola está acontecendo, a célula começa a ser formada dentro de sala de aula. Depois, quando a escola termina, as células já estão abertas. Então, elas acontecem simultaneamente, mas a escola começa primeiro, tá bom? Mas isso é lá do DNA 2, vou deixar vocês para lá, para conhecerem lá no DNA 2. Quanto tempo demora a transição? Para os primeiros grupos se abrirem, vão ser cerca de... Esse tempo varia um pouco, a gente não estipula de maneira tão grosseira assim, tem que ser tal tempo, mas varia entre uns 9 meses, mais ou menos. Vou mostrar para vocês agora, na próxima palestra, como motivar os membros da célula a se tornarem líderes em treinamento. A Ana Borges, lá de Sion, está perguntando. Eu creio que é através de um trabalho intencional. Eu queria muito responder essa pergunta, mas eu preciso ir por causa do tempo. Como quebrar o paradigma que quantidade estraga a qualidade? É só você pensar em Atos, querido Luan. Uma pregação de Pedro converteram 3.000 pessoas. Atos capítulo 2. Será que isso é ruim? Sabe como a gente muda isso? Eu acho que a gente tem que mudar a nossa mentalidade um pouco. Para mudar uma mentalidade de paradigma de que quantidade atrapalha a qualidade, a gente tem que entender o coração de Deus. O coração de Deus é que nenhum se perca. Esse é o coração do nosso Deus. E quando nós entendermos que números, para nós, são pessoas, eu quero o máximo de número. O problema é que a gente fala de maneira pejorativa dos números. Só que os números não são de todo ruim. A verdade é que o nosso Deus nos ensina a contar. A parábola dos talentos mostra que o de 5 virou 10, dá para contar. Que o de 2 virou 4, dá para contar. O que não pode é o de 1 não virar nada. É o de 1 continuar sendo 1. 1 não pode continuar sendo 1, tem que multiplicar, tem que crescer. E é quando a gente muda essa mentalidade de que número são pessoas, quanto mais vidas, melhor vai ser. A verdade é que a gente tem que trabalhar sim para manter a qualidade, mas quanto mais, melhor. Essa é a verdade da visão celular. Queridos, eu vou abrir para perguntas de novo daqui a pouco, mas antes eu já vou responder grande parte delas, compartilhando com vocês
a última palestra desse seminário, palestra oficial. Depois eu tenho uma mini, só para mostrar para você o material que nós temos do DNA. Nós vamos falar da transição, nós vamos falar de um passo a passo muito, muito, muito importante. E nesse passo a passo da transição, a gente fala sobre como vai funcionar a partir de agora. Responde aí, e agora? Eu já vi essa ministração tão poderosa do Paulo, agora na parte da tarde, eu já vi quebra de paradigmas de manhã, eu já vi a visão espiritual, eu já vi esse seminário, e aí? O que eu vou fazer agora? Como fazer a transição? Como é que ela funciona? O que nós temos que fazer? Na prática, a transição, ela tem passos. E antes de começar a compartilhar os passos, eu quero compartilhar o que nós não estamos fazendo com essa proposta aqui. Primeira coisa que nós não estamos propondo para você na transição. Nós não estamos propondo que você simplesmente crie células na sua igreja. Nós não estamos falando assim, cria célula, que essa é a solução para todos os seus problemas. Não, não é isso que nós estamos propondo. Nós não estamos dizendo para você, abre célula que resolve. Não estamos. Segunda coisa, nós não estamos pedindo para as células serem apenas um ministério. Nós não propomos isso. Vai ter um ministério de louvor, um ministério de evangelismo, um ministério de não sei o quê e um ministério de célula. Não. Nós não propomos assim, não é assim que funciona. Não é o ideal. Também não estamos propondo que você, pastor, fale assim, já tenho muita coisa para fazer, vou contratar um outro pastor, um outro líder, para que ele conduza o trabalho das células. Não, por favor. Não é isso que nós estamos propondo. Então, o que nós estamos propondo? O que nós propomos com essa transição? Você já entendeu que o que nós estamos propondo é uma mudança em você, pastor, em você, pastora, na cultura da sua igreja, que vai gerar, que vai implicar uma completa reestruturação da forma como a igreja de vocês funciona, mudando suas prioridades, pastor, mudando sua agenda, mudando o jeito que você pensa. É isso que nós estamos propondo. Transição. Uma pergunta que fizeram para o nosso pastor Paulo algum tempo atrás é assim, qual que é o nosso problema? Qual é a maior dificuldade da transição? E muita gente pensa assim, é a igreja, né? Mudar a cabeça do povo, mas não é. A maior dificuldade da transição é você, pastor. É transicionar a sua mente, seu coração. É quebrar paradigmas em você antes de quebrar na igreja. Foi isso que o pastor Paulo respondeu e é isso que a gente compartilha. Mas essa transição, ela possui um passo a passo. O passo a passo da transição. E esse passo a passo, ele é mostrado em um gráfico. Eu vou te mostrar esse gráfico agora. Como funciona o passo a passo da transição celular. Essas são as etapas, são 8 passos. Pode deixar o gráfico aí, não tem problema. Permanece o gráfico na tela, eu vou falando com ele. Nesse gráfico aí, ele está sugerido por meses, por isso que eu disse que são cerca de 9 meses, mais ou menos, para que ele funcione. E dentro desse gráfico, está ali, preparo pessoal, pregação intencional, oração, reuniões com a liderança, escola de líderes, abertura das células, supervisão, planejamento da multiplicação. Aqui, esses passos aí são universais, são 8 passos que funcionam, garantido. Nós experimentamos isso e já vimos milhares de igrejas fazendo esse mesmo processo. O que acontecia é o que eu falei, muita gente vinha fazer o seminário no DNA 1 e a gente ensinava esses 8 passos. Só que pastor, tem o hábito de falar, isso eu sei. E aí muita gente pulava etapa e a gente via muito problema sendo gerado nisso e depois a culpa era da visão celular que não dá certo. Sendo que o pastor pulou 6 passos de 8 possíveis. Então, esse passo a passo hoje vai ser apresentado de 3 primeiros passos e depois no DNA 2 os 5 outros. Por quê? Porque a gente fez uma pesquisa. Em 2019, antes da pandemia ainda, nós juntamos um grupo de pastores que fizeram a transição e que não deram certo.
grupos que estão com a gente no DNA até hoje, e identificamos pastores nessa pesquisa. E nessa pesquisa ficou claro quais erros eles cometiam. Ficou claro também, a gente podia melhorar algumas coisas, mas eles também. E a gente foi querendo melhorar, discutindo e ouvindo os pastores, e descobrimos que nós poderíamos fazer um material mais completo, que poderíamos, ao dar um passo, dar um kit para o pastor com os segredos, os detalhes daquele passo. Também pensamos em facilitar a compreensão. Você, com certeza, já está aqui moído por Deus, trabalhado por Deus, por palavras tão fortes. Não adianta eu achar que eu vou te dar 8 passos, você vai decorar todos e aprendê-los. Tem um passo a passo. E nós hoje vamos abordar os 3 primeiros passos da transição. É como nós vamos fazer, os 3 primeiros passos da transição. Vocês estão prontos para entrar nesse passo a passo? Estão prontos? Fala assim no chat aí, estou pronto. E nós vamos então entrar nesses passos. Primeiro passo da transição para o modelo celular trata do preparo pessoal do pastor. Pastor, pastora, você precisa ser a pessoa que mais sabe da visão celular. Imagina que hoje você chega lá na sua igreja, você vê um seminário, e eu conheço testemunhos de pessoas que fizeram isso, que fizeram um seminário no sábado, chegou no domingo de manhã e falou, nossa igreja vai mudar inteira. E um tanto de gente levantou e foi embora. Porque não é assim que funciona. Não é chegar amanhã e mudar a igreja toda de uma vez. Não. Tem um passo a passo. E começa com você sabendo responder para os membros da sua igreja o que é célula. Como funciona? Por que a visão celular? Quais são as bases bíblicas para ela? Está na Bíblia? Está, em vários lugares. Você sabe onde? Precisa estudar. Nós precisamos estudar, crescer, continuar crescendo. É o preparo pessoal. E esse preparo pessoal começa com uma reflexão pessoal. Começa com você, pastor, refletindo, pensando, tomando uma decisão. É isso mesmo, e essa reflexão tem que gerar uma convicção pastoral de que esse é o modelo que Deus tem para a sua igreja. Pastor, por favor, não faça a transição se você não tem certeza que foi Deus que mandou você fazer. Você tem que ter convicção em Deus, uma visão que é de Deus. E em tal nível que se a sua igreja falar, não quero, você vai pegar seu boné e ir embora, porque Deus falou que você tem que ter uma igreja em célula. Por favor, não faça a transição se você não tem convicção de que Deus te chamou para fazer isso. Faça em obediência à palavra dele. Se ele não falar, não faça. Por favor. Nós temos tantos exemplos de pessoas que insistiram e que alcançaram resultado. No final dessa palestra eu vou contar uma dessas histórias. Mas, por favor, tem que ter convicção. É o preparo pessoal. Tome cuidado com o artificialismo. Tome cuidado com o modismo. Vou fazer porque lá na central deu certo, ou porque na igreja de fulano deu certo. Não, faça porque Deus mandou. Esquece aquele negócio da grama do vizinho, sabe? A grama do vizinho está mais verdinha, eu vou fazer igual a ele, para ver se dá certo. E às vezes você faz só porque acha que vai dar certo. Mas não pode ser assim, tem que ser por direção de Deus. Vou passar um vídeo rápido, super divertido, segundos, apenas para te lembrar, não vai imitar o vizinho não, porque imitar o vizinho dá errado. Assiste comigo esse pequeno vídeo. Pelo amor de Deus, não imita o vizinho. Faz porque Deus chamou você para fazer. Amém? Mas pensando nesse preparo pessoal, o que ele significa? Primeiro, pastor, você tem que estudar. Estudar e dominar o assunto visão celular. Segunda coisa, você tem que visitar igrejas em célula bem-sucedidas. E a terceira coisa que nós indicamos é participar de seminários e conferências como essa. Então, quando a gente fala sobre preparo pessoal, eu estou falando que você tem que ler alguns livros, conhecer conteúdo mesmo.
No DNA, nós indicamos vários livros, mas cremos que 3 deles são principais, primordiais, e eles a gente considera assim, leitura obrigatória. Nós não vamos te obrigar a ler, mas é no sentido assim, para nós tem que conhecer o conteúdo desses 3 livros. O primeiro, nós falamos mais cedo, ele está aí, é o livro Transição, do pastor Wagner Carvalho. Você encontra na nossa loja, loja.central.online. Nós já conversamos sobre ele pela manhã e eu indico demais, ele tem o passo a passo do jeito que nós vamos falar. Mas nós consideramos esses outros 2 livros chave para você fazer uma transição. São eles, Crescimento Explosivo da Igreja em Célula, do pastor Joel Comiskey, e também A Igreja em Célula, do pastor Larry Stockstill. Para te ajudar, olha que legal, nós preparamos um kit, isso faz parte do que nós fizemos após a pesquisa. Quando você começa a transição, no nosso material, e eu vou deixar para você disponível aí, você encontra um roteiro de leitura, capítulo a capítulo, destes 3 livros. O livro Transição, do pastor Wagner Carvalho, Crescimento Explosivo da Igreja em Células, do Larry Stockstill, do Joel Comiskey, e também A Igreja em Célula, do Larry Stockstill. Esses 3 livros, que nós consideramos cruciais, nós pegamos ele capítulo a capítulo e fizemos exercícios, roteiro de leitura para você memorizar, para você pegar o que é importante, não esquecer e não perder de jeito nenhum. Você tem acesso a esse material. Além desses livros, nós indicamos muitos outros. Nós indicamos os livros Multiplicando a Liderança, do Joel Comiskey, sugerimos o livro A Segunda Reforma, do William Beckham, que é o que o pastor Paulo cita, da Igreja de Duas Asas. Aqui na Central tem um livro chamado Multiplicação, do Roberto Botrel, o livro Células Excelentes, do pastor Léo Matos, todos voltados para a visão que a gente está sugerindo para vocês. Mas, por favor, pelo menos os 3, tem que conhecer, tem que ler para valer. Além disso, nós sugerimos visita às igrejas do DNA. Você pode vir à Central, você pode ir, por exemplo, nessa foto está a Igreja Batista Bethesda em Piracicaba, você tem a Igreja de Itaquera em São Paulo, a Igreja Batista da Graça em São Paulo, você tem igrejas no Rio de Janeiro, Vila Valqueire, né? Eu vou estar no culto da noite hoje na igreja, na PIB Viva lá do pastor Lívio Oliveira, e tantos outros em tantos lugares do país. Visite uma igreja, temos no Nordeste, temos no Norte, temos no Centro-Oeste, temos em Brasília, no Distrito Federal, temos para o sul do país. Visite uma igreja em célula. Conheça outras, de outros modelos, por que não? Do MDA, de Visões Sérias, da Videira, igrejas que nós admiramos. Né? Tem de tudo quanto é coisa por aí, mas tem as que a gente pode confiar. Conheça a visão celular, aprofunde, conheça os modelos, entenda qual fica melhor para você. E assim, eu creio que você vai conseguir. No nosso material tem uma lista das nossas igrejas, como eu disse, lá nos líderes de conexão, e você pode conhecer. Perceba aí no gráfico, então, isolando apenas o preparo pessoal, que nós sugerimos um tempo de 3 meses. Pode ser que você leia muito rápido, e você vai ler mais rápido do que um livro por mês. Pode ser que você vai gastar menos tempo. Como eu disse, esse tempo é sugerido. Mas talvez você já conheça bem o assunto, vai gastar menos tempo, fique tranquilo, tá bom? Nós não queremos, assim, te ocupar demais. Não, a gente quer que você faça bem feito, e essa é uma sugestão, mas você precisa separar um tempo para o preparo pessoal. O que é legal dos passos da transição é que você não tem que fazer tudo de uma vez. Mas, ao mesmo tempo, você também não precisa esperar terminar um passo para começar outro. Eles, muitas das vezes, vão ser simultâneos. Então, ao mesmo tempo em que você está se preparando, você começou a se preparar, passou um tempo, você já inicia o segundo passo simultaneamente. Já imagina qual é o segundo passo? O Paulo já deu uma dica maravilhosa, ele já meio que contou para vocês qual é o próximo passo. É o que ele fez aqui na Central, depois de se preparar, de visitar a igreja, de ler livros, ele começou a pregar intencionalmente aqui na Central. Pregações intencionais é o segundo passo da transição. Você começa a usar o púlpito da igreja, assim como eu estou aqui no púlpito da Central, para compartilhar a visão que Deus te deu, para mobilizar membros a se tornarem trabalhadores da colheita. Necessariamente você nem precisa dizer visão celular, não é necessário. Você tem que dizer, Deus chamou você para ganhar pessoas para Jesus. Mesmo que você não seja do ministério de evangelismo, mesmo que você não tenha o dom de evangelista,
Deus te chamou para fazer discípulo. E você usa palavras, usa a ovelha perdida e usa outras referências bíblicas para pregar valores. Valores que vão sustentar a visão celular. A gente sugere que esse período também vai durar 3 meses, mas é como eu disse, ele não vai esperar o preparo para terminar para começar. Não, no meio do preparo você já começa a pregar. A ideia é motivar a sua igreja a buscar e alcançar o que está perdido. Quais são as intenções da pregação intencional? Primeiro, promover os valores da visão celular. Você vai usar para falar que cada crente é um ministro, que todos podem fazer discípulos, todos devem fazer discípulos e outros valores tantos. Segundo, é usar o próprio púlpito para quebrar os paradigmas que você sabe que precisa quebrar. Pregar sobre isso abertamente, sem medo. Terceiro, formar uma nova expectativa na igreja. Vamos mudar as coisas. Vem coisa nova por aí. E as pessoas vão tendo expectativa. E por último, despertar a igreja para a importância de alcançar os perdidos. Quando a gente fala sobre a importância de alcançar os perdidos, a gente estuda demais o ID. Mas será que nós cumprimos? Não adianta a gente falar sobre ir. A questão é se nós estamos indo e fazendo discípulos de todas as nações. E antes a gente só falava isso, olha, você tem que pregar do seu púlpito. Mas para te ajudar, a gente fez um material bem legal. Nós pegamos 12 pastores do DNA, eu inclusive fui um deles, e nós preparamos 12 pregações intencionais. O kit está pronto, são esboços. 12 esboços de pregação intencional disponibilizados para você. João, eu tenho que pregar esses 12 esboços? Não, só se você quiser. Mas pelo menos você tem uma ideia, uma noção. Faça os seus, com certeza serão muito melhores que os nossos. Certeza disso. Mas você pode usar 1, 2, 3, 12, quantos você quiser. Mas é para você ter uma noção, um norte do que falar, o que fazer, como compartilhar. Essa é a intenção das pregações intencionais, e para te ajudar, nós preparamos um kit de pregações para você, com a intenção de que você faça outro. Você está vendo aí o gráfico. Começou, preparo pessoal. Seguiu um pouquinho, já está ali, pregações intencionais. Ela avança um pouco no tempo, mas a ideia é que você pregue intencionalmente. Adeque a duração dessa atividade ao seu calendário, ao seu estágio de desenvolvimento da igreja, a tudo isso. Então você está entendendo? Você quer fazer uma transição. Primeiro, você tem que conhecer muito bem o assunto. Por favor, pastor, não desconsidere esse ponto. Não pense, eu já sei tudo. Não tenha essa atitude. Vai aprender mais um pouco. Não estou dizendo isso só para você, nós fazemos isso. Nós da Central, uma igreja já em células, já estável, tão linda. Nós continuamos visitando outras igrejas, aprendendo. Pouco tempo antes da pandemia, estávamos no Peru, aprendendo na comunidade cristiana Água Viva, do pastor Sérgio Ornung, uma igreja em células tão poderosa, e nós estávamos aprendendo novos modelos. Não pare de crescer. Nós continuamos lendo livros, e a Segunda Reforma revolucionou a gente, por exemplo, depois de tantos anos. Quando nós fizemos a transição, não tinha o livro Transição, só tinha o Larry Stockstill. A igreja em célula, e foi poderoso. Hoje tem o Transição para ajudar você ainda mais. Mas continue crescendo. Use o seu púlpito, pastor, de tempos em tempos. Pregue intencionalmente. Mas quando vai implantar, dedique 3 meses, 12 domingos seguidos, para pregar sobre levantar membros dos bancos, para que eles saiam e façam discípulos. Faça isso, pastor. Incendeie a sua igreja do púlpito. E por último, nesse DNA 1, o terceiro passo da transição, mobilize a sua igreja para a oração. Terceiro passo da transição é a oração. Como assim? A minha igreja já ora. É claro que ela ora, eu sei disso, querido. Mas eu estou sugerindo aqui que você precisa orar especificamente para ganhar novas pessoas. E mobilizar a igreja para receber poder, autoridade, visão, motivação para trabalhar e assim alcançar os perdidos. A sua igreja precisa receber do alto a unção e a motivação para implementar o modelo celular. E qual é esse valor da oração? Como mobilizar o povo para a oração? Com qual intuito? Primeiro objetivo,
mobilizar e reunir a igreja para orar individualmente e em conjunto para alcançar novas pessoas para Jesus. E a segunda coisa, não menos importante, realizar uma campanha de jejum e oração, vigília, um monte de oração, mas levar a sério e fazer todo mundo entender que você está falando muito sério, que nós vamos orar para transformar o nosso bairro, nós vamos orar para transformar a nossa cidade, nós vamos orar para transformar a sua família, nós vamos ganhar todo mundo para Jesus. Você crê nisso? E é mobilizar a igreja nesse sentido. Como que a gente podia ajudar vocês? Nós pegamos o nosso especialista, nosso pastor de intercessão, pastor Magide, autor do livro O Bom Combate, um amigo querido. E ele preparou um material para nós no DNA, para ajudar as igrejas. Que material? O kit da mobilização para a oração é que nós montamos um caderno devocional diário, com uma campanha de 21 dias de jejum e oração, com 21 devocionais, um para cada dia. E esses devocionais são focados em ganhar o perdido também. Se você extraí-los, eles são 21 pregações, só que feitas em formato devocional, para a igreja trabalhar. Como trabalhar esses 21 dias? Você pode fazer uma campanha na igreja, as pessoas vêm, ou online, as pessoas assistem, ou cada um recebe um caderninho desse, e todo mundo faz o devocional, e o pastor faz uma palavra sobre aquilo todo dia, numa live, num vídeo, como quiser. O material é de vocês, é de graça. Mas pense na construção. Pensa aí agora, pastor, na construção que nós estamos fazendo na sua igreja. Você recebeu hoje uma visão de Deus, espiritual, de que você precisa mudar as coisas. E aí você então conhece a visão, conhece aquilo que você mais precisa saber, então você se prepara para um processo de transição. Enquanto está se preparando, você já começa a utilizar do púlpito para pregar e incendiar a sua igreja. E a sua igreja vai sendo nutrida por uma nova visão de Deus para a igreja. No auge disso, nós começamos a orar. Nós começamos a clamar a Deus. Deus nos entregue as vidas. Deus nos entregue o nosso familiar. Nós vamos fazer uma linda obra. E é assim que a transição começa. Quando a gente olha para o gráfico da transição, a oração está lá no meio do processo, tudo junto. Você vê aí o preparo pessoal, você vê a pregação intencional e a oração está ali no meio. João, e o resto? O que é que nós vamos fazer? Querido, eu sei que você está pensando, querendo saber o resto. Mas como eu vou ficar satisfeito e feliz se você fizer muito bem os 3 primeiros passos? Não queira ser ansioso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em oração e súplica, vamos buscar a Deus e entender se é esse caminho mesmo, com convicção. Mas a gente tem alguns exemplos para contar. Eu falei que ia contar uma história. Aparece para você aí a história da Igreja Batista de Serra, lá no Espírito Santo, liderado pelo querido pastor Marcelino. Em 2015, ele tinha 120 membros e estava participando desse seminário, assim como você. E aí, quando ele participou do seminário, ele fez passo a passo, e nas pregações intencionais, na oração e na mobilização da liderança, que é o 4º passo lá do DNA 2, a igreja dele foi para 70 membros. E aí ele veio desesperado. Ele veio desesperado aqui para a Central, falando assim, pastor Wagner, o que é que eu faço? Nessa época eu nem estava aqui ainda, no DNA, só apenas na Central. E a gente virou para ele e perguntou, Marcelino, por que você fez a transição? E ele falou, porque Deus mandou. E a gente falou, então se Deus está mandando, persista, continue. Se foi Deus que te chamou, não pare. Sabe onde o Marcelino está hoje? Em 2021, ele tem 500 pessoas em 40 células. E ele virou para nós e disse uma frase que está aí nesse slide. Os que eu perdi não eram meus. Pastor, faça o maior esforço para não perder ninguém no processo de transição. Mas lembre-se, é melhor obedecer a Deus do que os homens. E se Deus está te mandando fazer, faça. Com carinho, para não perder ninguém. Na Central nós não perdemos. Mas saiba, se você perder, os que você perder é porque eles não estão com você. Eles não têm seu coração.
E Jesus já deixou claro uma vez para nós que quem não é por mim é contra mim. Que você tenha a sua liderança do lado para caminhar junto e chegar aonde Deus está chamando você. Mas como eu falei para vocês, nós fizemos uma pesquisa. E essa pesquisa também mostrou falhas fatais. Falhas que pastores podem cometer no processo de transição que atrapalhariam a transição. E para te evitar de cometer os mesmos erros, nós queremos te dar algumas dicas. Uma das falhas fatais apontadas por essa pesquisa é a seguinte: é o pastor que delega o processo de transição. O que acontece é que o pastor fica lá de cima da cadeira dele presidencial liderando a igreja e as células são apenas mais um ministério. Ela só é uma partezinha ali da igreja e isso atrapalha o processo para que as células deem certo. Um segundo problema é a ausência do processo sistemático de oração. A minha igreja já ora, não vou fazer isso. E o que acontece é que a igreja não é incendiada. Ela continua desmotivada a ganhar vida e a crescer espiritualmente. Ela fica só orando pelas necessidades de sempre. Terceira coisa, o pastor se prepara pouco para a transição. A igreja não dá crédito. Eu pergunto uma coisa, ele não sabe tão bem responder. E a ausência de um plano de transição. A transição acaba não se concretizando. Não vou fazer o passo a passo, não. Vou fazer cada um de um jeito, no meu tempo, e acaba que nada muda no final das contas. Mais uma, falta de pregações intencionais. O pastor decide que não vai usar o púlpito. A igreja acaba não se motivando para o processo de transição. E por último, medo do pastor em dividir a igreja. O pastor agrada os homens e desobedece a Deus. Queridos, temos que tomar muito cuidado. Eu não vou entrar tanto nessas questões de falhas fatais, mas o material está disponível para vocês, para que tudo é material. Mas antes de mostrar o material, eu quero te mostrar uma questão, que é simples até, mas que são casos de sucesso da transição. Vale a pena investir no modelo celular? Será que vale? A gente quer contar aqui poucas histórias de pastores que estão conosco no DNA. Mais cedo você viu uma foto aí do pastor Ricardo Kapler, da Igreja Batista Bethesda. Ricardo começou numa garagem há anos atrás. Depois de um tempo conheceu o DNA, fez a transição para o modelo celular e tem hoje uma das maiores igrejas do estado de São Paulo, uma das maiores de Piracicaba, ali no interior. É líder de conexão do DNA e gravou um pequeno vídeo para contar a história da Igreja Batista Bethesda e eu queria então que você conhecesse essa linda igreja. Da Central foi um grande divisor de águas na visão da Igreja Batista Bethesda, num tempo em que nós não tínhamos muita direção sobre a visão celular, nos ajudou a ampliar ainda mais a nossa visão de alcançar a nossa cidade, e não só a nossa cidade. Hoje a Bethesda tem chegado em várias cidades do entorno e a gente acredita que isso é só o começo. Eu desafio você também a se conectar e ampliar a sua visão de alcançar a nossa nação para Jesus. Demais, lindo demais. Obrigado, pastor Ricardo, nosso amigo, querido, tão importante para nós.
A Igreja Batista Betesda, que já teve uma garagem com 3 famílias apenas, hoje tem mais de 180 células, mais de 1.300 pessoas reunidas ali em Piracicaba e já expandindo para outras cidades do interior de São Paulo, uma linda, linda, linda ação. Não só ele, tem aqui algumas fotos para te mostrar da Igreja Batista Coroado. Igreja Batista Coroado, estive lá em março desse ano, quando a pandemia deu uma refrescada, mas que já piorou de volta. Em 2015 eles começaram um processo de transição, está aí algumas fotos para você hoje do que é a igreja agora, mas iniciou o processo em 2015 com 180 pessoas, atualmente já são 115 células, mais de 1.300 pessoas, e você está vendo fotos aí de 3 unidades, é isso mesmo. A Igreja Batista Coroado tem a Coroado Sede, mas já está lançando a Coroado Sul, que é mais ao sul de Guarapari, e outra região. As 3 unidades em Guarapari, mas em regiões distantes, uma da outra. A Igreja Batista Coroado, nosso amigo pastor Rafael Vailan, líder de conexão do sul litoral do Espírito Santo, é outro grande exemplo. E como eu poderia citar vários, por exemplo, a Semente de Fé em Parnamirim, Natal, do pastor Pedro Filho, que antes se reunia num prédiozinho que está ali acanhado à esquerda, depois já está num novo, e veja ali a construção embaixo, acabou de expandir completamente seu prédio, crescendo cada vez mais. Ali, né, um único culto domingo não tinha jeito mais, foram expandindo, expandindo, expandindo. Eles começaram em 2015 com 200 pessoas, e hoje já são mais de 700 pessoas reunidas ali no norte do nosso país, no Rio Grande do Norte. E são tantos exemplos, eu podia aqui passar horas contando histórias do pastor Ricardo de Campo Verde, no Mato Grosso, e do pastor Claudinei Pinas, em Maringá, e tantos outros pastores, o próprio pastor Ivan, que está aqui no seminário, motivando a liderança dele em Sion, e tantas outras igrejas que se uniram a nós, que aceitaram o convite que o Paulo acabou de fazer, vamos juntos, e estão avançando na transição. Vamos lá para a parte que mais importa, eu acho, para vocês, mas entra aí num grupo de conexão, né? Entra num grupo de conexão, entra no nosso site, anda com essas igrejas parceiras, que eu tenho certeza que vai ser bom demais. Eu quero aumentar aqui a sua expectativa, tirando algumas dúvidas sobre o que nós já falamos da transição. Eu vou voltar aqui agora com o meu celular, em vez de meu computador, que meu computador eu vou usar daqui a pouco para ler perguntas, e eu quero saber, vou até virar aqui para o lado, dar um espaço, né, dar uma respirada em outro ângulo, ver aqui esse DNA central tão lindo ali do meu lado. Essa tomada ficou bonita, né, gente? Assim, eu atrapalho ela um pouquinho, mas ficou bonita. Mas eu queria te dar a chance. Alguma dúvida sobre a transição? Os 3 primeiros passos? Se você me perguntar dos 5 próximos, eu não vou ficar te respondendo tanto, porque eu não quero que você pule etapas, eu quero que você faça um processo bem feito. Pensa aí, você tem 2 meses até o DNA 2, dá para ler livro, já começar a pregar intencionalmente, fazer uma campanha de oração, dá para fazer tudo, dependendo do seu preparo. Se for gastar um pouquinho mais de tempo, gaste, mas faça bem feito. Não faz de qualquer jeito, a qualquer custo. Vamos fazer tudo no tempo certo. Mas ficou alguma dúvida? Alguma coisa que eu falei não ficou clara? Eu já voltei aqui enquanto eu estava falando. O Ednei Gonçalves falou: quanto à leitura dos livros, devemos seguir uma sequência. O primeiro livro recomendado é o Transição, porque ele fala do passo a passo. E ele, diferente de mim, vai te falar os 8 passos de uma vez no livro. Eu creio que o livro é o mais adequado para ser o primeiro. Os demais livros não têm uma ordem. Nós indicamos esses 3 porque consideramos eles assim, o básico. Transição, crescimento explosivo da igreja em células e a igreja em células. Mas a segunda reforma, multiplicando a liderança, células excelentes, multiplicação, são livros tão especiais, e tem tantos outros ótimos livros, e nós indicamos que vocês leiam. Mas comece pelo Transição, os demais fica a seu critério, a ordem. Né? Temos alguma outra pergunta? Por favor. A Jaqueline perguntou se tem o roteiro em PDF. Tem ele em Word, mas você pode convertê-lo em PDF, né? Você tendo qualquer conversor, você pode imprimi-lo como PDF, mas o ideal é que a gente pôs em Word, que você pode usar tanto o arquivo digital quanto imprimir e fazer dele um arquivo fixo, tá bom? Temos mais alguma pergunta? O Nilson está pedindo um link para entrar em algum grupo de conexão. Vou pedir aqui para a minha equipe para colocar esse slide aí na tela, enquanto eu estou falando. É o meu contato, o contato do pastor Wagner.
você pode aí tirar uma foto, tira um print da tela, conversa com a gente, pede, pastor Newton, para que você entre. O único recado que eu digo para as conexões é que a gente só coloca nos grupos pastores, para manter o nível de conversa bem igual. Então, se você é líder, supervisor, se você ocupa outra função na igreja, indica o seu pastor para o grupo, pode mandar uma mensagem tanto no telefone do Wagner ou no meu, que a gente adiciona, a gente está em todos eles, nós temos mais de 100 grupos de WhatsApp juntos, eu e o Wagner, então a gente coloca você lá, por favor, pode nos chamar, tira aí uma foto, aproveita que saiu aí para você a nossa imagem. Temos alguma outra questão aí, ó? Pastor Ezequiel está aqui, gente, líder de conexão norte de Minas, lá de Itaiobeiras, no norte de Minas. Zica, meu amigo, espalhado pelo Brasil todo. Muito bom, Zica está participando, pastor Ezequiel, o apelido dele é Zica, viu, gente? Foi eu que inventei, não. Nosso amigão querido, muito bom mesmo. Muito bom ter você aqui conosco. Temos pastor de Salvador, né? Church, lá de Salvador, a Ingrid está dizendo, cumprimentando. Graças a Deus. Mas se eu fosse você, eu não desistia de ver, não, gente. Porque eu acho que está chegando a hora que você mais queria. Que é a hora de eu falar como é que você acessa todo o nosso material. Mas antes eu ainda vou deixar mais uma pergunta entrar aqui, né? O Josué está perguntando se pode visitar uma de nossas células, uma vez que estão acontecendo online. Claro, pastor Josué, me manda uma mensagem, a gente decide, né, um perfil melhor para você visitar e agenda para você visitar uma célula. A gente dá um jeito para você conhecer. Tem gente de Mogi das Cruzes, vocês não estão perguntando, vocês estão falando de onde vocês são. Acho que eu vou parar assim, né, de deixar vocês ficarem me perguntando. Vocês estão me perguntando quase nada. Vou acreditar então que foi tudo muito bem explicado. Gente, nós vamos correr um risco de mostrar aqui a minha tela, mas antes, eu quero que você veja essa frase aí, eu já citei ela lá na entrevista, mas nossa intenção é essa aí. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em grupo. Nosso intuito, e cremos que o DNA, quando sonhado por nós, não tínhamos essa dimensão, mas entendemos que o sonho de Deus também passa por isso. Um dos intuitos do DNA é gerar a unidade das igrejas. Não é mais sobre a igreja batista, presbiteriana, metodista, quadrangular, comunidades, a que você for. Não é sobre isso. Nós temos centenas de pastores e líderes participando desse seminário hoje, e são várias igrejas diferentes, sem dúvida. Mas a nossa intenção não são as igrejas diferentes, porque aqui podem ter várias igrejas locais representadas, mas para nós só tem uma igreja representada, é a igreja de Cristo Jesus. E é por isso que nós fazemos tudo isso de graça, é por isso que nós fazemos todo esse trabalho, porque nós cremos que juntos nós faremos a colheita. A Central não vai fazer a colheita sozinho em Belo Horizonte, nas cidades que nós estamos. Você, sua igreja, não vai fazer a colheita sozinho aí. Nós precisamos uns dos outros, para que todos tenham a oportunidade de conhecer Jesus e serem transformados. Você provavelmente quer que a gente entre logo nesses 8 passos aí do gráfico. E você vê que tem várias coisas para acontecer. O que eu digo para vocês é que todos esses passos, nós já abordamos melhor hoje o preparo pessoal, a pregação intencional, a oração, mas no próximo seminário, no DNA 2, nós entramos a fundo nas reuniões com a liderança, na escola de líderes, na abertura das células, na supervisão, no planejamento da transição. Então, o desafio que eu posso dar é volte. Retorne para o DNA 2. Dia 17 de julho tem um. Ainda não sei se vai ser presencial ou online, isso a gente vai vendo. Todo esse material está disponível online. Essas apresentações que nós fizemos aqui, tem vídeos delas no YouTube, você vai ter acesso a isso também. Mas a nossa intenção com esse seminário, do jeito que ele está agora, é apresentar para você esse DNA 1. Queremos agora, pastor, que você retorne para a sua igreja, não quebrando tudo e mudando e falando que acabou o que era, não. Nós queremos que você retorne à sua igreja e receba do Senhor, assim, a certeza, a convicção de que o modelo celular é para a sua igreja, que ele é o caminho que Deus quer para a sua igreja e para o seu ministério. Tenha plena convicção que esta visão celular é a direção de Deus para você.
Depois de ter convicção, cumpra os 3 primeiros passos, as 3 primeiras atividades da transição e volte. Volte para o DNA 2, onde nós vamos continuar compartilhando com você os passos que faltam. No DNA 2 a gente mostra, dentre outras coisas, como implantar uma escola de líderes. Talvez o pilar, o segredo daquela multiplicação tão gigante que você viu dos nossos líderes